Olá pessoal, meu nome é Giovanni Ávila, instrutor dos vídeos aqui na Simplifica Gel, e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a reprojetar uma camada vetorial e também te mostrar a importância que é reprojetar uma camada vetorial. Então eu estou aqui com uma feição que eu selecionei, que eu extraí. Eu vou clicar aqui com o botão direito sobre ela e propriedades. Vou voltar aqui ao botão direito, propriedades. Consigo observar aqui nas informações o tipo de geometria que eu tenho, né? Então, eu tenho uma geometria multi-polygon, tenho aqui dados de fonte, enfim. Mas o importante que eu queria mostrar para vocês é o sistema de referência de coordenada, né? O nosso SRC. Aqui fala qual é o sistema de coordenada que eu estou utilizando, né? EPSG 4326, que se refere ao WGS 84. O tipo de unidade é unidade geográfica, então utiliza latitude e longitude para as coordenadas, né? E aí eu vou tentar aqui, primeiramente, a partir dessa camada, fazer um buffer, tá? Então, eu vou vir aqui, né, vim na minha caixa de ferramentas de processamento, pesquisei aqui por buffer, também posso vir aqui em vetor geoprocessamento buffer, e aqui, a hora que eu vou selecionar pro buffer, eu já tenho aqui um alerta, né? Por quê? Porque eu tenho aqui a minha feição selecionada e aqui eu coloquei a distância de 10. Pensando eu quero fazer um buffer com a distância de 10 metros. Só que aqui ó, não é metros, é graus. Né? E que hora que eu venho aqui no alerta, já não aparece, né? Aqui aparece a informação, a distância está em graus. Considere reprojetar para o sistema de coordenadas projetada local para estudos precisos. Tá? Antes de converter, eu quero um buffer de 10 metros, eu vou desconsiderar essa informação, fingir que eu não vi isso daqui, e aplicar aqui um buffer com distância de 10. Executa, acontece isso daqui na tela. Né? Então, a gente vai tentar um buffer de 10 metros, acontece isso daqui. Deixa eu até inverter aqui as camadas, ó. Deixa eu inverter aqui. Então, ó, ficou pequenininho lá, a minha área de interesse aqui é o centro, e o buffer não foi 10 metros, né? O que aconteceu aqui, o que acontece quando eu trabalho no sistema de coordenadas geográficas e aplico ali os valores referentes em grau. Então, aqui eu não estou falando para 10 metros, né? Eu estou pedindo buffer para 10 graus, tá? E o que representa? Cada grau aí, ele vai representar, se eu não me engano, é cerca de 111 quilômetros, tá? Então, se eu colocar aqui o buffer, por exemplo, de 1 grau, né? E executar, você vai ver que ao invés de fazer o buffer de 1 metro, como talvez eu poderia ter pensado aí da primeira forma, eu tenho um buffer aqui, ó, vou tentar pegar bem na centroide aqui, ó, e pegar aqui, ó, de 100 e colocar em km, que fica mais fácil, quilômetros, tá? Então, eu tenho cerca de 111 quilômetros aí, tá? Mais ou menos, para cada camada que eu reprojeto, que eu apliquei ali, né, o buffer utilizando esse sistema de coordenadas. Então, o que é aconselhável quando a gente vai trabalhar com algumas medidas, né? O próprio sistema ali falou, considerar reprojetar para um sistema plano local. Então, eu vou vir aqui em vetor, gerenciar dados, reprojetar camada, tá? Então, vem aqui reprojetar camada, aí eu tô aqui, né, eu já sei o EPSG que eu vou selecionar o meu EPSG de destino, né, no caso meu aqui 3192, o Sirgas 2000 na zona UTM 22S, que é a zona aqui qual eu me encontro, vou clicar em executar, então agora eu tenho a minha camada reprojetada. Vou clicar com o botão direito propriedades, eu já vejo aqui que mudou, né, meu sistema de referências de coordenadas para Sirgas 2000 UTM-22F. Agora eu vou vir aqui novamente em Buffer, tá? Vou selecionar essa camada reprojetada. A gente observa aqui que já assumiu, né, aquela informação ali que alertava para mim que eu tinha informação em graus. E aqui eu posso escolher, né, se eu quero em metros, quilômetros, pé, a gente tem diversas outras medidas. Então aqui eu vou aplicar 10 metros, executar, e aí eu tenho agora sim um buffer de 10 metros na minha camada. Tá? Então, aqui, além de mostrar como reprojetar, né, também mostrei a importância, né, qual que é a diferença que a gente tem aí se a gente não reprojetar uma camada e tentar aplicar aí algumas ferramentas.